Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Paz, do IFES Campus Vila Velha. E na aula de hoje vamos aprender sobre análise de heredograma. Vamos aprender a analisar heredograma de herança ligada ao X e recessiva. Vamos aprender um pouquinho sobre inativação do cromossomo X. Vamos aprender sobre herança ligada ao X dominante e herança ligada ao Y. Vamos compreender o que são heranças limitadas e influenciadas pelo sexo e compreender o padrão de heredograma de uma herança mitocondrial. Vamos relembrar. Nesse esquema, nós temos um cariograma, e nesse cariograma mostra tanto cromossomos autossômicos, que são aqueles comuns para homens e mulheres, né, que vai do cromossomo 1 ao cromossomo 22. Então, a quantidade é a mesma para homens e mulheres. E nós temos os cromossomos sexuais. Nesse esquema, a gente está aqui temos representados os cromossomos X e Y, né, que são do sexo masculino. Vamos lembrar que o sexo feminino, ele tem 2 cromossomos X. Então, se ele tem 2 cromossomos X, o que é importante a gente saber? Que as mulheres, as fêmeas de mamífero, por exemplo, que têm a determinação do sexo por XX ou XY, alguma dúvida, vocês podem assistir a aula de determinação do sexo, que já está lá postada no IFES Online. O que a gente sabe aqui? Que as mulheres têm 2 alelos para genes localizados no cromossomo X. Só que o homem, ele só tem um cromossomo X. Então, o homem só vai ter um alelo para o cromossomo X e um alelo para o cromossomo Y. Consegue observar? Por exemplo, vamos fazer um esquema maior aqui, ó. Se o homem, ele é XY, né, ele tem um cromossomo X grande, um cromossomo Y que é menor, nós temos um alelo para o X e não temos o alelo correspondente no Y. A mulher, ela não é assim. Ela vai ter um alelo num X e o outro alelo no outro X. Ok? Esse X o homem recebe da mãe e esse Y recebe do pai. Ao passo que as mulheres recebem o X, um da mãe e um do pai. Então, a gente observa que as mulheres têm sempre o dobro de produto proteico ou o dobro de genes do X, no cromossomo X em relação ao outro, tem o dobro de genes, ok? E quando foi descoberto isso, a grande questão era, será que as mulheres, elas produzem mais proteínas que os homens em relação aos genes localizados no cromossomo X? Aí descobriu-se logo no início do século XX que não. Nós temos a hipótese de Lyon, que a hipótese de Lyon fala que logo no início do desenvolvimento embrionário feminino, um dos cromossomos X é inativado. Então, a mulher, no seu tecido somático, ela só tem cromossomo X ativo, um cromossomo X ativo. Ou esse cromossomo é do pai, ou esse cromossomo é da mãe. Então, a gente consegue observar nessa imagem aqui, ó. Temos o zigoto com cromossomo materno em azul e paterno em vermelho. Logo no início da divisão celular, para as mulheres, ó, os 2 cromossomos são ativos, ok? Só que desses 2 cromossomos ativos, com o passar do tempo do desenvolvimento embrionário, logo nos primeiros dias de divisão, a gente tem a inativação do cromossomo X. Um dos cromossomos, seja o paterno ou o materno, ele é inativado. Essa inativação ela é totalmente aleatória. Então, em uma célula pode ser o cromossomo materno e a outra célula pode ser o cromossomo paterno. Normalmente, nós temos 50% de cromossomos maternos ativos e 50% de cromossomos X paternos ativos no corpo da mulher. Então, a gente pode dizer que para o cromossomo X, toda mulher é um mosaico. Por quê? Porque o padrão de expressão no tecido somático de genes relacionados ao cromossomo X é diferente. Tá vendo? Nessa imagem aqui, ó, a gente observa células vermelhas e células azuis, indicando o padrão de expressão diferente. Essa inativação, ela é aleatória, né?
Logo no início do desenvolvimento embrionário, ocorre essa inativação e ela é totalmente aleatória. Só que ela é fixa. Uma vez que ocorreu a inativação do cromossomo paterno, todas as células que derivarem dessa célula com paterno inativado vai permanecer com o padrão de inativação. Tá? Então aqui a gente tem só o materno ativo. Nesse vermelho a gente tem só o paterno ativo. E o que acontece com o outro cromossomo? Ele fica condensado. Ele fica condensado durante a intérfase na forma de corpúsculo de Barr, que é um corpúsculo que a gente consegue observar em células na intérfase. Quando a gente faz uma coloração do núcleo, fica uma marcação mais intensa nesse núcleo, e como quem descobriu foi Barr, ele é o corpúsculo de Barr. Então, em mamíferos, a gente sempre vai ter um cromossomo X ativo e o restante dos cromossomos X inativo. Por que isso acontece? A principal explicação é para que tenha uma compensação de dose, né? Lembra que eu falei no slide anterior que o homem ele tem somente um cromossomo X e a mulher tem 2, né? Então, para compensar essa dose dupla de produtos proteicos do cromossomo X, ocorreria essa inativação do cromossomo X nas mulheres, tá? Nos homens, não. Vale ressaltar, como já foi dito em aulas anteriores, a aula de determinação do sexo, que a gente tem uma região pseudo-autossômica entre X e Y. Né? O que é essa região pseudo-autossômica aqui, na verdade? É aquela região em que a gente tem genes em comum. Poucos genes, mas tem genes em comum entre X e Y. Essa pequena região de genes em comum entre X e Y é a única parte do corpúsculo de Barr que não é inativado, tá bom? E quem é o responsável por essa inativação? O cromossomo X tem um gene que foi chamado de xiste, e esse gene ele é responsável por essa inativação. Tá? Então, no início do desenvolvimento embrionário, ele fica ativo, e nisso que ele fica ativo, ele coordena um processo que condensa o cromossomo X. Ao invés dele ficar na forma de cromatina, né, de um cromossomo ativo, ele fica uma forma toda condensada. E é o xiste, esse gene xiste, que coordena toda essa condensação. Então, no final, nós temos um cromossomo X inativo. Tudo bem? E o que seria o corpúsculo de Barr? Conforme eu já falei, o corpúsculo de Barr é um cromossomo X inativo que a gente observa durante a intérfase. E a gente sempre tem um cromossomo X ativo, se for mulher, e o outro cromossomo X inativo. O homem, como ele só tem um cromossomo X, ele não tem corpúsculo de Barr. Por quê? Porque se ele inativar o cromossomo X, ele não vai ter o produto proteico do X. Então, nunca é inativo. Então, o homem que é XY, ele sempre vai ter um corpúsculo de Barr. A mulher que é XX, ela tem que ter um cromossomo ativo e o outro cromossomo condensado. E esse cromossomo que a gente observa aqui, isso aqui é uma coloração fluorescente, essa mancha que a gente observa branca, ele é um corpúsculo de Barr, é um cromossomo X inativo. Bom, e aqueles indivíduos que são triplo X, aquelas mulheres que são triplo X, pensa comigo, se ela só pode ter um cromossomo X ativo, quantos corpúsculos de Barr ela vai ter no seu núcleo? Vai ter 2. Se a mulher tem 5x, ela é penta-x, quantos corpúsculos de Barr ela vai ter? Ela vai ter um cromossomo X ativo e 4 inativos. Se a mulher tiver síndrome de Turner, que é aquela síndrome que tem um cromossomo só ativo, né? Na verdade, só tem um cromossomo presente. Essa mulher não tem o corpúsculo de Barr, ela só vai ter o cromossomo X ativo, porque ela não tem outro para compensar, então ela não compensa a dose. Existem homens com corpúsculo de Barr? Sim. Se o homem for X, X, Y, de uma síndrome chamada de Klinefelter, quantos corpúsculos de Barr esse homem vai ter? Vamos pensar. Ele só pode ter um ativo, então esse outro em excesso
ele precisa ficar inativado. Tudo bem? Bom, e vamos pensar o seguinte, a gente já viu sobre a hipótese de Lyon, que é a condensação de um dos cromossomos X em tecido somático de mamíferos. Tudo bem? Eu queria que a gente pensasse o seguinte, a coloração em gatos, né, ocorre tanto devido aos genes localizados em cromossomo X quanto em cromossomos autossômicos. Essa coloração branca é determinada por um gene autossômico. Só que as manchas preta e amarela são determinadas por genes localizados no cromossomo X, né, que trabalham aqui em codominância. Aparecem os dois, lembram desse termo? Então, aparecem as duas cores, né? Então, vamos supor que o alelo do gene preto, que eu vou chamar de P, está no cromossomo X, e o outro alelo da coloração, que eu vou chamar de amarelo, de A, está no cromossomo X. Então, a gente pode dizer que todos os gatinhos de 3 cores, eles são fêmeas? Por que esses gatos têm 3 cores? Vamos pensar na inativação do cromossomo X? Vamos começar com o macho. Vamos supor que a gente tenha um macho aqui com a coloração preta. Esse aqui é o genótipo dele, certo? Então, esse gato, ele vai ser todo preto. Vamos pintar o gato de preto aqui. Então, esse gato, ele vai ser todo preto, certo? Agora, se o gato for X, C, não, A de amarelo, Y, ele vai ser que cor? Ele vai ser um gato amarelo, certo? Então, ele vai ter, vou colocar um A aqui. Vou mudar a cor do gato. Ele vai ser um gato amarelo, ok? Opa, confundi aqui. Peraí, cadê o amarelinho? Que é difícil de enxergar esse amarelo, gente. Ele é um gato amarelo, certo? Agora, vamos supor que a gente tenha uma fêmea que seja XP, XA, uma fêmea heterozigota para coloração. Essa fêmea heterozigota para coloração, o que acontece? Se a gente tem inativação do X, 50% aproximadamente das suas células serão da coloração preta, como a gente consegue observar nessa foto, e temos a coloração amarela. Então, o que a gente observa aqui? Nesse pedaço dessa gata da foto, que a gente tem essa pata preta aqui, qual é o cromossomo que está ativo? É o cromossomo X que carrega a coloração preta. Aonde está amarelo, quem está ativo é o cromossomo X que carrega a coloração amarela. E aonde está branco é uma característica ocasionada por um gene autossômico, então não entra aqui na nossa história, tá certo? Então, essas gatas de 3 cores, branco, preto com amarelo, só podem ser fêmeas, e esse padrão acontece devido a essa inativação diferencial do cromossomo X. Aí, agora a gente vai entrar nos processos de herança, né? Então, a gente tem herança recessiva ligada ao X. Vamos desenhar aqui para a gente não esquecer, ó. O homem, ele é hemizigoto, vou desenhar um Y pequenininho, ele é XY. A mulher é XX. Vamos pensar, por que ela é expressa? Se é recessiva, a gente já pensa, poxa, precisa de 2 alelos para se manifestar. Se ela é recessiva, por que todos os homens a expressam? Todos os homens a expressam porque ele só tem um alelo para o X, ele é hemizigoto. Então, obrigatoriamente, ele tem que expressar essa característica que ele não tem nada para compensar. Então, todos os homens expressam a característica. E as mulheres? Se ela é recessiva, as mulheres só vão expressar a característica se ela for homozigota. Se ela for heterozigota, ela só vai expressar a característica naquelas células que tiverem o X com o alelo alterado ativo. Mas aí a expressão vai ser muito pequena. Às vezes a gente não consegue
nem identificar a característica na mulher, tá? Por isso que dificilmente é visto em mulheres. E como são heranças raras, normalmente raras, para que uma mulher seja afetada, ela tem que receber um X afetado da mãe e um X alterado do pai, tá certo? E a gente sempre tem que prestar atenção, então, quando a gente faz o quadrado de Punnett, nessas características. Olha só, se eu tenho um genitor portador, uma mulher, ó, ela é X azão, X azinho, alelo alterado aqui. E um genitor não portador, X azão, Y. Como é que vai ser a prole? Então, eu vou ter aqui, ó, 50% da prole vai ser normal, só que essa prole ela é mulher, e eu tenho 25% da prole recessiva, né? Com o cromossomo Y e o X. Então, eu vou ter 25% desses indivíduos afetados. Só que esses 25% obrigatoriamente são homens, tá? Porque o pai passa o X e a mãe passa o Y. Agora, quando a gente tem mães normais com pais afetados, se o pai só passa o X para as mulheres e ela é uma herança recessiva, todas as mulheres vão ser normais, mas elas vão ser portadoras do alelo mutado. E todos os homens vão ser normais. Por quê? Porque o pai vai passar o Y, que não tem a condição, e a mãe vai passar o X normal, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? De pensar direitinho o que é prole, se é homem, se é mulher, observar a característica e ter sempre em mente, recessivo ligado ao X, todo homem expressa com somente um alelo, e a mulher precisa de 2 alelos para manifestar a característica por completo. Como que a gente observa um heredograma de características recessivas ligada ao X? A primeira coisa que a gente vai observar, lembra da aula anterior de herança autossômica? Ó, a gente tem a possibilidade de ser X, de ser Y, a possibilidade de ser autossômico e a possibilidade de ser mitocondrial. Então, a gente pode ir indo por exclusão. Na característica recessiva ligada ao X, como é ligada ao X, a gente nunca tem a transmissão de pai, homem, para filho. Então, na hora que a gente observa esse heredograma aqui, ó, a gente observa um casal normal com 2 filhos afetados. Desses 2 filhos afetados, ó, são 2 homens. Presta atenção. Pode ser ligado ao X? Não, porque se fosse ligado ao X, a gente teria... desculpa, pode ser ligado ao Y? Não, porque se fosse ligado ao Y, a gente teria um homem afetado gerando filhos afetados. Ah, Marcela, mas pode ser mutação nova. Como que a gente elimina a mutação nova do Y? Que é rara, mas vai que surge essa dúvida. Na hora que a gente observa esse indivíduo aqui, ó, ele é afetado, mas ele é afetado vindo da linhagem materna. Então, aqui a gente exclui o Y. A gente consegue excluir também a herança autossômica? Será que a gente consegue excluir? Como que a gente exclui a herança autossômica aqui? Na herança autossômica, a gente tem mais ou menos 50% de chance de mulheres e homens serem afetados. Nessa condição recessiva ligada ao X, a gente só tem homem afetado, certo? Então, a gente já levanta a suspeita. Por que só homem é afetado? Autossômico não é. Aí a gente observa, bom, então como que a gente vai saber se é mitocondrial? Para ser mitocondrial, homens e mulheres são afetadas, mais ou menos na mesma proporção, e a mãe sempre é afetada. A gente não tem nenhuma mulher afetada que passou o gene aqui. A gente exclui o mitocondrial. Aí a gente chega no Y. A gente chega no X. Nesse X que a gente observa o quê? Vamos ver. Não tem transmissão de pai para filho. E tá vendo que pode pular geração. Olha nessa família aqui. Pulou essa geração todinha. E o homem que veio afetado, ele é um homem afetado cuja a mulher tem uma família afetada. Ok? Então, foi passado por essa mulher aqui que ela é portadora. Tá certo? Então, vocês entenderam? Para a herança recessiva ligada ao X.
E é recessivo por quê? Por que que não é dominante? Ela é recessiva porque se fosse dominante a gente teria os indivíduos afetados teriam mães afetadas e a gente não tem. Então por isso que é importante a gente entender, visualizar a quantidade de genes que tem os cromossomos autossômicos e sexuais, como que eles são transmitidos, porque a partir daí a gente consegue pensar melhor de onde essas heranças surgem, tá? Tudo bem? E como que a gente calcula o risco de recorrência? Olha só, eles são um pouco mais raros, né, do que as heranças autossômicas, e o risco de recorrência vai depender sempre do genótipo do portador, ou melhor, do sexo do portador, e vai depender também do sexo da prole. Então, como que é feito o cálculo? Eu tenho aqui um casal que a mulher é portadora de uma condição ligada ao X. Nessa condição aqui, qual a probabilidade de nascer uma mulher afetada? Nenhuma. Porque para ela ser afetada, ela tem que receber um X da mãe e tem que receber um X com alelo alterado do pai. Não existe essa possibilidade. Qual a probabilidade de nascer um menino afetado? O menino, como é ligado ao X, a gente já tem a probabilidade calculada aqui, que é de 1/4. Qual é a chance de nascer uma criança afetada sem o sexo? Né? Sem considerar o sexo? 1/4 também. Porque para cromossomos X e Y, né, para os cromossomos sexuais, a gente já tem essa probabilidade do sexo já garantida aqui. Tá certo? E quando a gente tem uma mulher que não é portadora para um homem que é portador, ele vai passar o alelo para todas as suas filhas, mas elas não vão manifestar. Pelo menos não da forma clássica, né? E os homens, eles vão ter sempre homens sem a condição. Tudo bem? Então vamos pensar. Essa questão é muito bacana. A distrofia muscular de Duchenne, ela é ocasionada por uma mutação num gene chamado distrofina. Esse gene distrofina é o maior gene já encontrado no genoma humano. Então a taxa de mutações novas dele no tecido germinativo, principalmente do homem, é muito grande. A função desse gene é produzir uma proteína chamada distrofina. Essa distrofina, como mostrada na imagem, nessa figura aqui de baixo, ela faz parte do esqueleto de tecido muscular. Do esqueleto não, gente, do citoesqueleto de tecido muscular. Esse citoesqueleto, ele forma um arcabouço proteico que permite a integridade das fibras, ou seja, a integridade das células musculares. Na imagem de cima, que mostra o músculo, nós temos o quê? Nós temos os músculos, a primeira imagem de um músculo íntegro, em que a gente observa as fibras musculares aqui, né, o conjunto de fibras musculares bem definido, e na imagem de baixo, a gente observa essas fibras musculares não tão bem definidas quanto de cima. O que aconteceu aqui? Como esse indivíduo ele não tem a proteína distrofina íntegra, ele não consegue manter as suas fibras musculares, elas acabam se rompendo, acabam morrendo. Né? Então, com o passar dos anos, na verdade, a partir dos 4 anos de idade, esses indivíduos eles já começam a perder massa muscular e ela não se regenera. Por que ela não vai se regenerar? Porque o gene está alterado. E ele afeta meninos e não afeta meninas. A chance de afetar menina é muito pequena, porque vamos pensar comigo, é uma condição em que dificilmente os homens chegam na idade reprodutiva. E é uma mutação recessiva. Então, os homens, basta um alelo basta a presença de um alelo para desenvolver a condição, e as mulheres, para ter 2, ela tem que receber um alelo alterado da mãe, um alelo alterado do pai. Mas o pai, ele morre normalmente antes da idade reprodutiva, normalmente. E outra, é um alelo muito raro, né? A chance de você encontrar uma portadora com um indivíduo que conseguiu sobreviver e se reproduzir com a distrofia, isso aqui é praticamente impossível. Então, as mulheres, elas são, no máximo, heterozigotas. Ok? Então, vamos pensar nesse caso aqui. Em 1990, 2 gêmeas
Elas eram univitelinas. Uma não apresentava distrofia muscular de Duchenne e a outra gêmea apresentava características brandas dessa distrofia. O que será que aconteceu? Distrofia muscular de Duchenne, como eu acabei de falar, é uma herança recessiva ligada ao X. Por que uma gêmea manifestou e por que a outra não manifestou? E por que as meninas sempre manifestam de forma mais branda que os meninos? Vamos pensar. Deem pausa no vídeo, pensem na resposta que daqui a pouquinho a gente volta. Vocês conseguiram compreender? Olha só, o que a gente tem? Se a gente tem uma menina com a distrofia, duas irmãs, uma tem distrofia e a outra não. Só que a outra, ela tem uma forma mais branda, né? Não chega a ser a forma clássica não, tá certo? Tem a forma mais branda da doença. Por que ela desenvolveu? Então, se a gente for pensar que no início do desenvolvimento embrionário as células dela eram assim, vamos supor que esse alelo aqui ela recebeu do pai e o alelo recessivo ela recebeu da mãe, tá bom? Durante o desenvolvimento embrionário, a gente teve uma população celular, né? E dessa população celular aqui, como a inativação ela é aleatória, a gente pode ter tido uma maior ativação do alelo alterado, que isso é o acaso, no tecido muscular. Então, ela tem o alelo dominante? Ela tem, mas ele está aqui condensado em forma de corpúsculo de Barr na intérfase, que é o momento em que as nossas células produzem nossas proteínas. Então, como ela tem a maioria dos alelos alterados expressos no tecido muscular, ela vai desenvolver essa característica, lembrando que bem mais brando do que os meninos. Então, um outro tipo de herança que nós temos é a herança ligada ao X dominante. Nessa herança ligada ao X dominante, o que a gente observa? A gente observa homens e mulheres com expressão da característica. A ligada ao X dominante é 2 vezes mais comum em mulheres do que nos homens. Por quê? Porque a mulher, ela pode receber o alelo dominante tanto da mãe quanto do pai, né? Porque a mãe passa um X e o pai também passa um outro X. Ela pode receber de qualquer um dos dois genitores. Enquanto que o homem, ele só consegue receber o alelo alterado da mãe. Não é isso? Porque o X ele recebe do pai. Por isso que é mais frequente. E na mulher, basta um alelo para se manifestar. No homem também. Só que vamos pensar o seguinte, quem vocês acham que vai ter uma característica mais severa para essa condição? A mulher ou o homem? O homem, porque a mulher tem o corpúsculo de Barr, tem inativação do cromossomo X, tá? Então vamos lá. Como que a gente diferencia essa característica autossômica dominante em relação à característica ligada ao X dominante em relação à característica autossômica? Vamos pensar. É dominante? É, porque o fenótipo ele aparece aqui, ó, em todas as gerações, tá certo? Então, ele vai aparecer aqui em todas as gerações. Ó, já encontrei um erro aqui no heredograma, que é o quê? Essas meninas, elas têm que estar pintadas, certo? Então, vamos lá, olha só. Não salta gerações. Se não salta gerações, é uma condição dominante. A gente não observa a transmissão de pai para filho, tá bom? Então, a gente tem um homem afetado por uma condição dominante e esse homem nunca vai ter homens afetados. Então, aqui, lembra aquele esquema? Do Y ligado ao X, autossômica e mitocondrial? Aqui a gente já exclui o Y. E por que a gente já exclui mitocondrial? Porque pai afetado passa característica para as filhas. A gente já exclui mitocondrial também. E por que a gente exclui o autossômico? Se a gente for olhar
nesse heredograma, todos os homens afetados obrigatoriamente têm uma mãe afetada, numa condição muito menor, né? Mas tem. E os homens sempre transmitem a característica para suas filhas. Esqueci de pintar aqui, a gente pinta agora. Ó, sempre transmitem as características para suas filhas. Então a gente exclui o autossômico. Então sobra o quê? O dominante ligado ao X. Então, quando a gente pensa nessas características, ó, quando a gente pensa num cruzamento, uma genitora afetada heterozigota com genitor afetado, o que a gente tem? A gente pode pensar tanto no resultado da prole em geral, quanto na prole ligada ao sexo já, né, relacionado com o sexo aqui. Então, ó, uma mulher heterozigota com um homem afetado. A gente tem 100% das filhas afetadas e das meninas afetadas e 25% dos meninos afetados. Mas se a gente for pensar em prole de uma forma geral, a gente tem aqui 3/4 afetado e 1/4 normal, sendo que 1/4 normal obrigatoriamente é um menino. Temos a outra condição, de um genitor mulher não afetado com homem afetado. A gente vai ter o quê? Todas as meninas afetadas, lembrando de uma forma bem mais branda que o homem, e todos os homens normais. Com o genitor, a mulher afetada e o homem não afetado, o que a gente tem aqui, ó? A mulher afetada, a gente tem 50% das meninas afetadas e 50% dos meninos afetados, de prole. 50% para cada. A probabilidade de nascer uma menina afetada é 1/4. A probabilidade de nascer um menino afetado é 1/4. A probabilidade de uma menina afetada é 1/4 e a probabilidade de um menino normal é 1/4. A gente já consegue dar a probabilidade do sexo só olhando direto para o quadrado de Punnett. Então, vamos pensar um pouquinho. A incontinência pigmentar do tipo 1 é uma doença caracterizada pela pigmentação anormal, alterações de dentes, anomalias oculares, e normalmente ela é observada somente em mulheres. Ela é ligada ao X dominante. Por que normalmente a gente só observa em mulheres? Vou deixar aí para vocês pensarem. Pausa o vídeo, escreve seu raciocínio que daqui a pouco a gente volta. E aí, gente? Conseguiram? Então, o que acontece? Algumas alterações ligadas ao X, a gente não observa homens afetados e somente mulheres. Por quê? Porque para algumas condições ligadas ao X, a presença do alelo mutante, vou fazer um X pequenininho, um Y pequenininho aqui, ó. A presença do alelo mutante em hemizigose, ela é letal. Então, a gente, como o homem só tem um cromossomo X, se ele tiver o alelo mutado, para algumas condições, esse embrião não se desenvolve. E a gente tem mulheres afetadas. Mas homens não, porque é tão grave em homozigose ou hemizigose que o embrião não se desenvolve. Tá bom? Então, por isso que ela só é observada em mulheres. A herança ligada ao Y, o que a gente tem aqui? É bem fácil da gente identificar, né? Não tem dominante recessivo ligado ao Y, porque o Y é hemizigoto. E quando a gente observa o heredograma, o que a gente vê? Ó? Um homem afetado com um filho afetado. Um homem afetado com seus filhos afetados. Só tem homem afetado. Ah, mas o recessivo ligado ao X também, a maioria é homem. Tem razão. Mas quando a gente observa o indivíduo afetado e vai ver o seu genitor, o genitor, ele é um homem afetado. Aí quando vai olhar o genitor desse aqui, ele é um homem afetado também. A gente tem poucos genes, né, ligados ao Y, localizados no cromossomo Y, e eles codificam genes testiculares para espermatogênese, e temos alguns genes relacionados com perda auditiva. E temos alguns genes de manutenção, chamados de housekeeping, que são genes localizados na região pseudoautossômica com Y, então com X. Então, são incomuns com os dois, tá? Então, dos genes localizados aqui, que dá essa característica exclusivamente masculina, são aqueles genes localizados na região que não é
pseudoautossômica com X, que só tem expressão gênica mesmo em homens. Por isso que a gente observa esse padrão. A gente tem outras duas características importantes, que são importantes da gente pensar, que às vezes dificultam a gente conseguir interpretar o padrão de heredograma de uma forma mais adequada, que são aquelas características que são influenciadas pelo sexo e limitadas pelo sexo. As influenciadas pelo sexo, a gente tem um padrão de expressão que é predominante em um dos sexos. Por exemplo, a calvície. A calvície, ela existe tanto em homem quanto em mulher. Os genes da calvície são vários, estão localizados no cromossomo X e também tem genes autossômicos. A questão é que o homem calvo, ele vai ter um fenótipo muito mais predominante do que a mulher calva. Então, às vezes, a mulher não tem calvície, às vezes tem pouco cabelo, mas não chega a ser tão calvo quanto o homem. Por isso que a gente fala que essa característica ela é influenciada pelo sexo. E nós temos características que são limitadas pelo sexo, ou seja, só ocorre num sexo, mesmo que o seu gene esteja num cromossomo autossômico. Por que isso acontece? Porque a gente, por exemplo, tem características anatômicas que só mulher tem. Só a mulher tem ovário. E a gente sabe que o câncer de ovário é um câncer, se for hereditário, muitas vezes determinado por um gene localizado no cromossomo autossômico. Por que só mulher tem câncer de ovário e o homem não tem se o gene está localizado no cromossomo autossômico? Porque o homem não tem ovário. Né? A mesma coisa a próstata. Tem homens que têm câncer de próstata de forma hereditária. Por que a mulher não tem câncer de próstata se está no cromossomo autossômico? Poxa, porque não tem próstata. Então, a gente tem essas diferenças de características limitadas e influenciadas pelo sexo. E, por fim, temos a herança mitocondrial. A herança mitocondrial é uma herança ocasionada por alterações em genes localizados na mitocôndria. Então, a gente não tem somente genes localizados no núcleo, nós temos genes mitocondriais também, tá bem? A gente tem uma alta variabilidade fenotípica dessas características de herança mitocondrial, ou seja, a gente pode ter irmãos com características fenotípicas, com expressão fenotípica diferente, um mais brando, um mais específico, né, que a gente consegue ver a forma clássica da manifestação. E a mitocôndria ela tem uma taxa de mutação muito maior do que o DNA nuclear. Primeiro, que o DNA da mitocôndria não tem mecanismo de reparo. Né? Na mitocôndria nós não temos genes de mecanismo de reparo, porque é um material genético de origem evolutiva que veio de bactérias. Então, não tem material de reparo, não tem mecanismo de reparo, tem uma taxa de divisão muito alta e sempre tem algum erro. E outra coisa, a gente tem produção de radicais livres na mitocôndria que também ajudam a danificar esse material genético. Tem duas características importantes da herança mitocondrial. Quando a gente fala de mitocôndria, a gente pode falar que dentro de uma mesma célula, porque vamos imaginar o seguinte, nós temos uma célula e toda célula precisa ter mitocôndrias, né? Para síntese de ATP. Então, quanto maior a demanda de ATP da célula, mais mitocôndrias a gente vai ter por célula, ok? E quando a gente observa uma mitocôndria, essa mitocôndria, ela pode ter vários DNAs mitocondriais também. Então, a gente pode ter uma célula com várias mitocôndrias e uma mitocôndria com vários DNAs circulares, tá bom? E a gente chama de homoplasmia aquelas células que têm somente um tipo de DNA mitocondrial, que quando a gente analisa a sequência de DNA é tudo igual. E a gente tem a heteroplasmia, que é o quê? Quando a gente tem o DNA mitocondrial de um jeito e outro DNA mitocondrial com mutação. Então, a gente tem aqui duas linhagens de DNA mitocondriais distintas, ok? Homoplasmia, a gente sempre tem a mesma sequência de DNA, e a heteroplasmia, a gente tem essas sequências diferentes. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos supor que essa célula aqui, ó, a gente tem um núcleo, várias mitocôndrias na célula, e temos as mitocôndrias mutadas, ou com fenótipo vermelho e fenótipo branco, ok?
A gente pode ter uma variação da quantidade de mitocôndrias dentro da célula. Na hora que essa célula for se dividir, ela, por exemplo, pode gerar, no final, né, depois de várias divisões e tal, e várias gerações de células, gerou 3 grupos, vamos supor. Nesse grupo aqui de baixo, ó, 50% do fenótipo vermelho, 50% do fenótipo branco. Vocês estão vendo que tem 2 fenótipos diferentes? A gente tem heteroplasmia aqui. Aqui a gente tem 70% do fenótipo vermelho e 30% do branco. Aqui a gente tem 90% do fenótipo vermelho e 10% do branco. Então, se a característica mutante estiver relacionada com essa mitocôndria vermelha aqui, a gente vai ter um padrão de expressão já diferente entre eles. Tá vendo? E ao passo que essas 2 linhagens celulares aqui, né, que de várias gerações depois elas surgiram, e essa ficou com 3 mitocôndrias vermelhas com 30% da mutação, o fenótipo vai ser branco. E se tiver pouquinho, o fenótipo vai ser também branco. Então a gente tem um limiar de expressão para as características mitocondriais que normalmente depende da quantidade de mitocôndria alterada que a gente tem na célula. Tá certo? Quando a gente observa o padrão, ó, é sempre homens e mulheres são afetados, porque todo mundo tem mitocôndria, só que como que a gente difere de uma herança autossômica dominante? Na hora que a gente observa o heredograma, ó, a gente vai pegar esse homem afetado e essa mulher afetada. Na hora que a gente observa aqui, eles são afetados porque receberam da mãe. A mãe é afetada porque recebeu da mãe. Esse homem aqui da geração 2, ele é afetado porque recebeu da mãe também, ok? Só que o homem, ele nunca transmite a característica, ó. Um homem afetado, obrigatoriamente, sempre vai ter filhos normais, tá certo? Então, dessa forma, a gente consegue diferenciar a herança mitocondrial. Pessoal, espero que tenham aprendido. Muito obrigada e até a próxima aula.